Salve, salve patriotas! Tudo bem com vocês? Boa noite, boa tarde, bom dia. E salve, salve patriotas de verdade, né? Não aqueles patriotas de meia tigela, feita aí nas esquinas de qualquer forma. Estamos falando daqueles que verdadeiramente amam e defendem a soberania nacional. Porque o que a gente tem visto ultimamente é um bando, como diria o Haddad, de patriotas da Shopee. Nada contra a Shopee, porque eu gosto muito de comprar na Shopee, tá? Mas, assim, os patriotas que a gente olha e fala, meu pai amado, pode jogar fora. Mas enfim, boa tarde, boa noite, bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Você está no canal Prof. Aaron, onde eu vou discutir com vocês o mundo pantanoso da direita brasileira, esse mundo lamacento da política nefasta da direita e, claro, mostrar as conquistas e por que a gente deve ser de esquerda. Ah, Ontem, 7 de setembro, foi o dia da independência do Brasil e aí nós tivemos a oportunidade de ver novamente quem realmente é patriota e quem tem apenas discurso nesse sentido. E aí eu quero comentar com vocês alguns babados que aconteceram ontem. Por exemplo, o discurso do presidente Lula antes do 7 de setembro, né? Antes do 7 de setembro, Lula foi lá e deu o nome, né? Ou ele falou, né? Exaltou a soberania nacional e deu aquela shade, mandou aquela shade para o Trump e o Bolsonaro no discurso do 7 de setembro. A matéria do ICL diz o seguinte: em pronunciamento nacional vinculado um dia antes do 7 de setembro, e em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, o presidente Lula defendeu a soberania e mandou um recado para o seu antecessor e para o presidente dos Estados Unidos. A bandeira da soberania tem sido adotada pelo governo federal nas últimas semanas em reação a determinações de Trump de impor sobretaxa de 50% aos produtos nacionais. Então, né, desde que o Trump, a pedido do Bananinha, pediu para os Estados Unidos taxar o Brasil, para os Estados Unidos destruir o Brasil, a presidência da República e os campos progressistas vêm batendo nessa tecla de que você é patriota de verdade, você é nacionalista de verdade, você defende o Brasil e não Trump. Aí, falas do Lula. Não somos e não seremos novamente colônia de ninguém. Somos capazes de governar e de cuidar da nossa terra e da nossa gente, sem interferência de nenhum governo estrangeiro. Por falar nisso, né, para aqueles que acreditavam que o Brasil ia ser assim destruído por causa do tarifaço, que enfim, o Brasil está conseguindo lidar muito bem com essa situação, né? Porque a gente abriu novos mercados, aliás, 300 e poucos mercados. E eu achei interessante que teve uns bolsonaristas que queriam gongar e falar: como que abriu 300 e tantos mercados se não existe esse tanto de países no mundo? É porque essa gente não estuda, sabe? Eles não leem, eles não sabem o que está acontecendo. Não fala, o Lula não disse que abriu comércio com 300 e tantos países, abriu frentes de negociação, comércios. Cada país tem mais de uma área comercial. O Brasil vende soja, vende carne bovina, vende aves, vende minério, percebe? Só o Brasil tem inúmeras vertentes comerciais. Então era sobre isso. Se tivesse prestado atenção nas aulas de geografia, se não tivesse ficado lá pensando na morte da Bezerra ou fazendo coisa que não devia na sala de aula, esses bolsominions saberiam do que se trata. Mas enfim, aí o Brasil foi lá, abriu novos comércios, a nossa balança comercial está indo muito bem, obrigado, inclusive teve superávit, né? Palmas para aí a equipe econômica e a equipe de comércio exterior do Brasil, que é comandada pelo Alckmin. Então o Brasil está fazendo direitinho a lição de casa. É óbvio que a gente vai ter aquelas pessoas que não querem acreditar que o Brasil esteja bem, porque são pessoas que vivem numa realidade paralela e que querem de qualquer forma trazer o inominável de volta. E como eu digo, gente, isso já não é nem mais política, né? Isso já é uma seita, né? A bolsolatria já não pertence mais ao campo da política, pertence à seita do fanatismo religioso. Mas vamos continuar aqui. Lula afirmou que o Brasil tem relações amigáveis com todos os outros países, mas
abre aspas, não aceitamos ordem de quem quer que seja, fecha aspas. Esse é o espírito de ser patriota. E aí ele continuou: o Brasil tem um único dono, o povo brasileiro. O presidente fez menções indiretas a Bolsonaro e seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, pelas tratativas com o governo Trump em troca de anistia ao ex-presidente nas ações criminais. Aí, aspas para o Lula. É inadmissível o papel de alguns políticos brasileiros que estimulam os ataques ao Brasil. Foram eleitos para trabalhar pelo povo brasileiro, mas defendem apenas seus interesses pessoais. São traidores da pátria. A história não os perdoará. Concordo com Lula em gênero, número e grau, quando ele está falando isso aqui, e ainda vou além, gente. Eu não consigo entender como é que ainda tem gente que defende essa família. O povo tá lá destruindo o Brasil, buscando uma nação estrangeira para acabar com a nossa economia, para acabar com o nosso país. E as pessoas continuam, sabe, batendo palma para esse tipo de gente. Não tem uma explicação racional. Como eu acabei de falar, já deixou de ser política, virou fanatismo religioso. As pessoas não seguem a família Bolsonaro por uma questão política. Eles enxergam a família Bolsonaro como se fosse é, enviados divinos. Eles divinizaram essa família, o que é muito louco. Mas aí, depois da fala do Lula, ontem também tivemos o povo na rua, né? Porque ainda tem gente consciente nesse país que estava lá brigando pela não anistia. Eu estava aqui em Brasília, participei da manifestação aqui em Brasília. Quero saber de vocês. Vocês participaram de alguma? Coloca aqui embaixo. Então, nós fomos para a rua ontem para dizer não. Não tem que ter anistia. A gente não tem que abrir mão da justiça porque uma família quer se perpetuar no poder. Eu achei interessante que aqui em Brasília teve uma hora que um cara que tá com tornozeleira eletrônica porque participou do ato de vandalismo lá contra o Congresso Nacional, teve um momento em que esse cara encontrou a Damares, né, aquela que estava lá na manifestação, abraçou a Damares e chorou e falou: eu não aguento mais, isso é muito sofrimento. Gente, a Damares ria da cara do moço. Enquanto ele estava lá, a Damares assim, rindo. Por quê? Porque eles sabem que a anistia que eles querem mesmo, os políticos bolsonaristas, é a anistia do Bolsonaro. Eles estão se lixando para as pessoas que foram presas. Eles não estão nem aí para quem tá lá na Papuda, para quem tá aqui na Colmeia, que inclusive é minha vizinha, tá? Assim, vocês que não são de Brasília, eu moro praticamente do lado da Colmeia, que é o presídio feminino onde foram as golpistas. Então, assim, eles não estão ligando para essa gente. Eles querem livrar a cara do Bolsonaro. Então, num primeiro momento, inclusive, a anistia que eles pediam era única e exclusiva para ele. Não importava os outros envolvidos na situação. Essas pessoas ainda não perceberam que elas foram usadas como massa de manobra, como bucha de canhão. Sabe? Um dia, se eles tiverem uma racionalidade, eles vão perceber que foram feitos de trouxa, que foram tratados como idiotas por essa família que não abre mão do poder. Uma família que nem se bica, né? Porque ali, assim, eles. Né, a gente sabe que é família só de fotografia, porque quando desligam as câmeras é tiro, porrada e bomba. Mas enfim, fomos para a rua ontem, tiveram várias manifestações de pessoas falando que não é para ter anistia. A lei deve ser cumprida. Aliás, uma lei que foi sancionada pelo próprio Bozo, né? Se eles cometeram crime, eles que paguem por esses crimes. Não tem que ter anistia para golpista. Golpista tem que ir para cadeia e tem que pagar pelo que está fazendo. E a gente está assistindo a história, porque pela primeira vez estamos vendo militares sendo julgados. Se lá no final da ditadura militar esses militares tivessem sido responsabilizados pelos seus crimes, tortura, coisa parecida, a gente não estaria passando por esse perrengue. E anistiar agora é mandar um recado claro e direto. Podem cometer crime à vontade, porque o Brasil é uma terra sem lei. Então, não queremos anistia. E por falar em povo na rua, gente, como eu disse para vocês no início,
Ontem serviu para mostrar de verdade quem é e quem não é patriota. Vocês viram esse babado aqui, gente? Tá, cadê? Deixa eu procurar aqui. Não sei se vocês viram o lance lá da bandeira, gente. Deixa eu só colocar aqui no início da matéria para vocês verem que foi esse aqui, ó. Bandeira gigante dos Estados Unidos na Avenida Paulista é a prova cabal da colonização ideológica no Brasil. Enquanto Lula estava falando sobre soberania, enquanto Lula falou sobre o amor aos símbolos pátrios, o amor ao Brasil, o amor a essa pátria, os bolsonaristas estavam fazendo o quê? Hasteando uma bandeira americana gigante na Avenida Paulista. Olha essa palhaçada, gente. Olha essa palhaçada, se não é ser muito sabujo, sabe? É a pessoa ser muito vira-lata, né? Ter um sabujo, ser muito. É cafona, é ser brega. E depois vem falar de patriotismo, vem falar de amor à pátria, tenha santa paciência. Povo. Primeiro, eles idolatram a bandeira de Israel, né? Sendo que Israel abomina cristãos, mas eles estão lá, né? Fazendo reverência à bandeira de Israel o tempo inteiro. E depois eles vêm pagar esse mico com a bandeira americana. Quando a gente pensa que já viu de tudo nesse país, a gente tem que se deparar com um bando de patriotas hasteando e batendo continência para a bandeira americana. Às vezes eu acho que o roteirista que escreveu essa história, ele estava delirando, porque a sensação é de que a gente está numa grande distopia. Mas enfim, esse é o verdadeiro sentido do espírito de vira-lata que o Nelson Rodrigues falava há muito tempo. Um povo que não tem amor próprio, uma gente prega, cafona, uma gente ridícula, que bate continência para uma bandeira e ovaciona uma nação que quer destruir o seu próprio país. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do 7 de setembro? Como que foi o 7 de setembro de vocês? Vocês foram em alguma manifestação? Conta pra mim. E se você gostou desse vídeo, aproveita para dar joinha, para dar, né, para se inscrever no canal e para indicá-lo a mais pessoas, tá certo? Tenha um bom início de semana, uma boa segunda-feira, voltem mais vezes e a gente se encontra a qualquer momento para falar mais sobre o mundinho lamacento e pantanoso dos bolsolatras também, tá certo? É isso, eu vou, mas eu volto, meu povo. Beijão e até!